A água é essencial para a saúde humana, compreendendo cerca de 60% do corpo. Desempenha papéis vitais como regulação da temperatura corporal, auxílio na digestão e absorção de nutrientes, transporte de substâncias e eliminação de resíduos. Além disso, a água é crucial para o funcionamento cerebral e a saúde da pele. Manter-se hidratado é fundamental para garantir o bom funcionamento do corpo e promover uma vida saudável a longo prazo. O tempo que um ser humano pode sobreviver sem água varia dependendo de vários fatores, como condições ambientais, atividade física e saúde em geral. No entanto, em condições normais, um ser humano pode sobreviver apenas alguns dias, geralmente 3 a 5 dias sem água. A quantidade mínima de água que uma pessoa precisa por dia varia de acordo com fatores incluindo idade, sexo, peso, nível de atividade física, clima e condições de saúde. No entanto, uma diretriz geralmente aceita é a recomendação que adultos devem consumir pelo menos 2 litros ou cerca de 8 copos de água por dia para manter a hidratação adequada. Considerando esses fatores, nós estamos falando que a água é essencial para a vida humana. Você precisa de água para sobreviver e em situações de emergência, um dos recursos que acaba ficando prejudicado ou ausente é a água. É você ter água potável para consumir. Você precisa de água para a manutenção da vida. E quando nós falamos em preparação para emergências, a água é um dos pontos cruciais. Você ter água em situações de emergência vai ser essencial para que você sobreviva e obtenha sucesso em cenários complicados. Ou mesmo você ter um armazenamento de água não será útil só para situações de emergência, mas para situações de ausências corriqueiras de água, quando a água acaba e você fica ali sem água para realizar os seus afazeres. Armazenamentos tanto de água potável quanto de água para outros usos, como higiene, limpeza, também são muito úteis e a preparação considera com força esse ponto. É um dos itens cruciais para a vida, não é mesmo? E esse vídeo de hoje vai tratar sobre isso, numa corrente que eu fiz com meus colegas produtores de conteúdo da área da sobrevivência, da área da autossuficiência, da preparação. Tem um ramo bem grande de produtores de conteúdo, meus amigos que estão ajudando nessa tag que é para conscientizar você sobre a preparação para emergências. Inclusive, se você não estava inscrito nesse canal, provavelmente você está vindo lá do canal Lado R, do meu amigo Antônio e da minha amiga Liz. Se você não conhecia o canal Área Z, recomendo que você já se inscreva aqui neste canal para acompanhar os nossos conteúdos. O que nós vamos passar para você nessa corrente são resumos, bem resumidos mesmo, sobre preparação e pontos cruciais da preparação. Mas é claro que existe um conteúdo bem mais aprofundado que deve ser abordado. Isso tem aqui no canal Área Z, eu vou falar para vocês sobre água, a importância da água. Mas é claro, tem muito mais vídeos aqui no canal falando em detalhes sobre água, purificação, armazenamento e água para emergência. Eu acredito que você vai gostar dessa corrente. Então, ao final desse vídeo, vai ter um link aqui na descrição e também no final do vídeo indicando para o próximo canal que está falando do próximo assunto sobre preparação. Recomendo que você acompanhe com muita atenção, que é um conteúdo que com certeza será muito útil para você, tanto em situações de emergência, quanto nas situações corriqueiras do dia a dia. Em situações de emergência é vital você ter acesso à água ou acesso a meios de tratamento de água para evitar doenças transmitidas pela água ou mesmo doenças causadas pela ausência de água. Existem diversos métodos de purificação de água que pode ser utilizado numa circunstância de emergência, incluindo fervura, desinfecção com produtos químicos como cloro, a filtração através de filtros de água portáteis ou improvisados, o uso de pastilhas de purificação e mesmo a destilação solar. Cada método possui suas próprias vantagens e limitações, mas todos podem ser eficazes para tornar a água contaminada segura para consumo humano em situações de crise. E é claro que para você ter alguma água, inclusive como purificar a água, caso necessário, você tem que ter uma reserva de água. E dentro da preparação, a gente trabalha muito com o conceito de armazenamento, estocagem. E sim, você estoca água, você cria uma reserva maior para que numa situação catastrófica ou mesmo numa situação corriqueira de ausência de água, você tenha a água necessária, desde para beber até para as outras coisas necessárias, como a higiene, por exemplo. E existem diversos métodos de estocagem. Geralmente nós vamos usar recipientes que são possíveis
de fazer o armazenamento d'água. Geralmente recipientes utilizados para fins alimentícios e não recipientes que foram usados para outros fins. Digo porque as pessoas costumam reaproveitar bombonas plásticas, por exemplo, ou utilizam caixas d'água, por exemplo, novas ou usadas. O importante é entender que aquilo tem que ser adequado para o armazenamento de água. Do contrário, poderia contaminar a água na hora do armazenamento. Claro que muitas pessoas têm poço artesiano, por exemplo, que não é uma garantia, já que dependendo do tipo de catástrofe pode ocorrer a contaminação da água do poço. Logo, ela não seria mais potável, ou dependendo do contaminante, seria muito complicado fazer a purificação. Então, esse que é o ideal de você ter uma reserva, um reservatório de água em que você tem ali a sua reserva necessária para situações de emergência. Pode usar caixas d'água, bombonas, algumas pessoas vão usar garrafas PET, por exemplo, compradas com água mineral para fazer essa reserva necessária. Uma consideração que as pessoas fazem é se a água tem prazo de validade, é uma questão que muita gente tem dúvida. E na verdade, a água potável, ela não tem prazo de validade, ela não é como um alimento que ele vai se deteriorar depois de um tempo. A água funciona da seguinte forma, ela não vai se deteriorar, mas a potabilidade dessa água será perdida no decorrer do tempo. Porque a água ela pode se criar dentro dessa água micro-organismos, algas e outros patógenos. Então a potabilidade da água é que tem validade, não a água em si. Em condições ideais de armazenamento, a água pode permanecer potável por um período prolongado de tempo, geralmente entre 6 meses a 1 ano. Se bem armazenada e se a água que foi armazenada foi bem purificada, pode durar até mais de 1 ano. Não é porque você armazenou água ali que você vai deixar ela 5 anos, 5 anos parada para depois utilizar. Você pode criar uma grande reserva de água e vai consumindo essa água e rotacionando. Tira uma água, vamos dizer assim, entre aspas, mais antiga e vai colocando uma nova água. E eu sei que a maioria das pessoas para fazer isso vai usar água da torneira, a água que já foi purificada, e sim, ela é boa para você fazer esse tipo de armazenamento, mas faça a rotação necessária. Para pontuar bem, como que você vai fazer o teu armazenamento de água a longo prazo? Escolha recipientes adequados, utilize recipientes feitos de materiais seguros para armazenar água potável, como plástico alimentício de grau HDPE, o polietileno de alta densidade, vidro ou aço inoxidável. Evite recipientes que tenham sido usados anteriormente para armazenar produtos químicos e substâncias não alimentícias, como eu mencionei aqui para vocês, pois eles podem contaminar a água. Preste muita atenção à limpeza dos recipientes. Lave os recipientes cuidadosamente com água e sabão antes de enchê-los com água potável. Inclusive, você pode usar até água sanitária para fazer higienização desse recipiente. E é claro, depois de higienizar, enxague bem os recipientes para remover qualquer resíduo. Na hora de encher os recipientes, enche os recipientes com água potável de fontes confiáveis. Pode ser da torneira mesmo, que já é com água tratada, da sua rede de tratamento municipal, claro, se ela for confiável. E evite encher os recipientes até o topo. Você pode deixar um espaço, não precisa encher até a borda do recipiente, ok? Para evitar vazamentos. Na hora de fazer a vedação e o armazenamento, você vai fechar bem os recipientes com tampas herméticas, para evitar a entrada de poeira, sujeira e outros contaminantes. Armazene os seus recipientes num local fresco, escuro e protegido da luz solar direta, para evitar a proliferação de algas e o crescimento de micro-organismos. E evite armazenar os recipientes, como eu falei aqui, diretamente no chão, para reduzir o risco de contaminação. Uma vez você tendo feito o armazenamento da sua água de forma correta, e se você for fazendo uma rotação dessa água, quer dizer, consumindo a água mais antiga, e abastecendo com água mais nova e água já tratada, você vai manter a frescura e a potabilidade da água. Porém, em situações em que a água não veio de uma fonte segura, ou situações em que você tem alguma dúvida sobre a sua água que era tratada, se ela ainda continua potável, faça uma purificação da sua água para garantir a sua saúde, para garantir que a água não vai te prejudicar. Você pode ter ali um pouco no teu kit, a gente recomenda muito um kit de sobrevivência para que a pessoa tenha em situações de emergência, ok? Você pode carregar com você um pouco de água sanitária. A água sanitária é um dos melhores meios de você fazer a purificação da sua água. Você pode fazer uma filtragem com filtro
improvisado, com pedras, areia, galhos, ou mesmo de forma mais industrializada, usar até mesmo um filtro de café, um tecido, um coador, para fazer uma filtragem. E para purificar, você pode fazer uma fervura e ainda conciliar com a cloragem da água, que vai garantir muito mais. Mas toda fonte de água você deve se certificar pelo menos um pouco, tem que ter um pouco de confiança nessa fonte do que tem de contaminante nessa água. Porque, por exemplo, um córrego que recebe resíduos químicos, seja de uma propriedade, de uma indústria, essa água com um filtro comum você não vai conseguir purificar. Então preste muita atenção na água que será consumida. São dicas básicas para vocês, eu tentei resumir ao máximo, ok? Ao máximo, mas para conscientizar você sobre a necessidade de se preparar para situações ruins, para você se preparar para emergências. E é claro, tem o vídeo dos outros colegas aqui que você vai gostar de ver, que está tratando de outros pontos essenciais na preparação para emergências. Então continua seguindo essa corrente, tem link aqui na descrição e no final do vídeo também tem um card ali para você seguir para o próximo vídeo. Chegando nesse vídeo de novo, fechou a corrente, legal, você acompanhou todo o conteúdo. Mas a preparação não para por aí. Se você tem interesse por preparação, sobrevivência para situações de emergência, primeiro, é claro, eu recomendo, se inscreva no canal Área Z e conheça, principalmente em mais detalhes, o conteúdo dos canais dos colegas que estão participando dessa corrente. E é claro, segue agora para o próximo vídeo, que tem um conteúdo super bacana que eu acredito que você vai gostar, num canal que eu gosto muito. Então, manda brasa, vai para o próximo vídeo e é claro, se atente-se às emergências, prepare-se, sobreviva, esteja garantido e mais seguro em situações de emergência.